Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @mileofertadim. Ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e no decorrer dessa live estarei interagindo com vocês, dando oportunidade de vocês participarem, interagirem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tirando suas dúvidas, interagindo e participando nos comentários, então deixe o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar fazendo parte dessa igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja que ouve, a igreja que interage, a igreja que examina, a igreja que coloca tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Também no decorrer dessa live eu estarei ministrando 4 dentre esses 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. E o nosso dever e obrigação como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, não só não praticar essas 4 atividades, como também nos posicionarmos repreendendo cada uma delas e trazendo os materiais, os elementos e as oportunidades necessárias para que vocês também venham vir a fazer o mesmo. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha também o número de 1 a 4, pois no final dessa live eu estarei sorteando 4 números para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Pois como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, também estarei interagindo com vocês, apresentando as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então, vou sortear o primeiro, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos examinando, vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus o Cristo mandou. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Já curtam e se inscrevam e deixem nos comentários suas perguntas, interagindo conosco, deixando o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Pois para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países através das 7 principais redes sociais da internet em que nós estamos ao vivo neste momento. E o número sorteado foi o número 17, que corresponde a Jó capítulo 16. Jó capítulo 16 é o primeiro livro a ser ministrado nessa live. Escolha o seu número de 1 a 4 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações duram no mínimo 1 hora. E todos aqueles que são seguidores, inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante as lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo Senhor, Salvador e Libertador, o caminho, verdade e vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dos poderes que há no teu fogo, no teu sangue, na tua palavra, removendo toda trave e venda que estiver interferindo de todas essas vidas conectadas conosco, alcançarem as tuas verdadeiras boas promessas de abundâncias através da prática das tuas boas obras, e possam todos te exaltar
exaltar, adorar e glorificar cada vez mais, e sendo edificados com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para te engrandecer e envergonhar todo espírito imundo e maligno das quatro atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, que estiverem de alguma forma trabalhando contra a tua palavra, o teu reino e a tua justiça, contra cada uma dessas vidas benditas conectadas conosco através dessa internet. Que haja remoção de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, para que cada uma dessas vidas que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, possam se tornar e se posicionar como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, exaltando, bendizendo, engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, são todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. O Tauã do Rio de Janeiro, seja muitíssimo bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos agora à ministração no livro de Jó, capítulo 16. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de Jó, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunho disto é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 16 aqui do livro de Jó é muito forte, porque aqui nós vemos como que Jó, por mais que ele não tivesse conhecimento, não conhecesse realmente o Senhor Deus, como ele mesmo afirmou lá no capítulo 42 do livro de Jó, que ele conhecia Deus apenas por o ouvir, mas que depois de toda aquela provação ele passou a conhecer ao Senhor com mais intimidade. Aqui nós vemos como que ele era muito prudente e sábio e examinava cada um que chegava perante ele. Pois aqui no versículo 2 já deixou: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. E no versículo 3: porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Ali ele já começou questionando a forma como eles estavam falando, o que eles estavam falando e o principal, a intenção com que estava sendo falada. Pois aqui no versículo 5 ele afirmou: poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Porque Jó era alguém que tinha já essa prática de ajudar as pessoas, tanto com suas posses, com os seus bens financeiros, como também, principalmente, com o seu tempo, instruindo as pessoas dentro da sabedoria que o Senhor lhe havia concedido. Então não é que ele está fazendo um chutódromo, falando que se eu estivesse no lugar de vocês, eu conseguiria agir melhor. Ele já esteve no lugar deles e ele se provou agindo melhor. E aí é importante que nós venhamos examinar com muita atenção e cuidado, porque antes de chegar falando qualquer coisa da vida do irmão, das dificuldades que o irmão passou, de qualquer coisa referente ao próximo, devemos sempre examinarmos a nós mesmos, para vermos se nós verdadeiramente estamos conforme a justiça do Senhor, ou está querendo ter uma aparência de bom samaritano, mas cometendo iniquidade, como esses três supostos amigos de Jó, que falaram um monte de coisas, fizeram um monte de acusações contra a pessoa de Jó,
mas não examinaram as obras e os frutos. Tinham boa intenção, pareciam querer defender o Senhor como se ele precisasse da defesa deles. Devemos lembrar que o Senhor, nosso Deus, não precisa que você peque, não precisa que você minta, não precisa que você adultere, não precisa que você seja mentiroso, não precisa que você faça nada que vá de errado, contrário à palavra dele, e também não precisa que você faça nada de certo. O ponto é, você que precisa. Você que precisa agir conforme a justiça do Senhor Deus. Você que precisa não agir com injustiça. Você que precisa não mentir. Ah, mas por que eu preciso de tudo isso? Se você quiser o resultado que o Senhor concede àqueles que tais atitudes praticam ou deixam de praticar. Pois lá em Mateus 25, dos versículos 31 a 46, o Senhor Jesus foi claro nas suas palavras, em que ele, o pastor, o rei, separou o seu rebanho, separou as ovelhas dos bodes. As ovelhas colocou à direita e afirmou que aqueles eram chamados de benditos do Pai, iriam possuir o reino prometido desde a fundação do mundo. Em contrapartida, na esquerda, colocou os bodes, em que ele afirmou que aqueles ali, eles não só não herdariam o reino dos céus, como o Senhor afirmou, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. E aí já demonstra o que aconteceu para que esse povo tivesse sido separado. E não foi conforme a aparência. É o Senhor Jesus Cristo, tá? Foi o que eu falei. O pastor é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Para que a gente veja verdadeiramente como que é importante a gente examinar as obras e os frutos para sabermos qual será o resultado, da onde nós iremos chegar, aonde nós iremos ir. Pois como o Senhor nosso Deus sempre nos instruiu e nos ensinou nas Escrituras Sagradas, para agirmos tudo conforme está escrito. Porque quando agirmos conforme a palavra dele, a justiça dele, o reino dele, nós temos a garantia da parte dele, de que o resultado vai sair como está determinado. Não conforme a gente acha, pensa ou imagina. Porque quando a gente coloca o que a gente acha, pensa ou imagina, entra a instabilidade da carne, do homem, do tempo, a transitoriedade que homem nenhum tem controle. Somente através do Espírito Santo de verdade, que é concedido àqueles que guardam e praticam as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que poderemos ter êxito, ser bem-aventurados, benditos, bem-sucedidos em tudo. Não apenas na hora de conquistar, de tomar posse da promessa, como também na hora de manter a promessa. E o principal, não manter apenas a promessa, mas manter a presença do Senhor junto conosco, junto com as promessas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E eu trago toda essa instrução, todo esse conhecimento, esse discernimento espiritual para cada um de vocês, nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para qualquer um, seja você homem, mulher, velho, idoso, criança, seja quem for. Você tem a instrução tanto na área espiritual como na área natural, mas tudo sempre em espírito, colocado à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus. Pois como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Você consegue adquirir a coleção completa dos meus 12 livros, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra no comentário fixado ou na descrição da live. Em outras redes sociais, você encontra o link na minha bio do meu canal @mileofertadim. E qualquer coisa, você também pode entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações, pois você também pode estar se afiliando conosco e revendendo esses livros. E cada um livro que você revender, você ganha uma comissão de 30%, sem você precisar fazer estoque e comprar nada, tá bom, gente? Você apenas se afilia conosco sem pagar nada, basta ter pelo menos 18 anos. Quem for menor de idade, peça autorização para os pais, faça aí em nome dos pais, com a permissão deles, ou no caso de quem for responsável por você legalmente, para que você possa já estar se desenvolvendo nessa área empresarial, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para que verdadeiramente você esteja desenvolvendo como um vaso de honra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja em qual for a área da qual você sentir no seu coração de seguir. Pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, afirma que quando os nossos caminhos são retos, o Senhor verdadeiramente nos ajuda a alcançar o resultado. Quando o nosso objetivo não é algo que vá prejudicar o reino e contra a palavra do Senhor, pelo contrário, é algo que vai beneficiar o reino, que vai exaltar e glorificar o nome do Senhor,
O Senhor nos ajuda. Há legiões de anjos celestiais enviados pelo Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para ajudar a cada um daqueles que se posicionam. Exatamente. E todos aqueles que tiverem esses 12 livros têm a garantia, pois não é apenas o investimento intelectual que você faz, você não apenas recebe sabedoria, inteligência, discernimento e entendimento sobre as escrituras sagradas, sobre a área empresarial financeira, como você também recebe uma garantia de que tudo que você fizer, depois você recebe a garantia de ter uma vaga conosco na área empresarial, na área política, na área financeira ou na área espiritual ministerial, recebendo seu salário caso não queira seguir o ramo empresarial financeiro. Pois é muito importante que cada um de vocês participem, interajam e ajam como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E quando a obra verdadeiramente é do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, todos saem ganhando. Em qualquer município do Brasil. Em qualquer município do Brasil ou do mundo. Porque quem dá a garantia não somos nós, não é o que o homem acha, pensa, imagina. Mas sim é o Senhor e a palavra dele que é viva, vida, vivifica, é espírito, e a espada e a fogo consumidor, para consumir o mal, purificar aquilo que é bom e verdadeiramente fazer evidenciar as obras de justiça da parte do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem das nossas mais de 100 denúncias, para que vocês prestem todos muita atenção e vejam que cada um posicionamento, cada uma mensagem que nós trazemos aqui para todos vocês, não é com base em emoção, em sentimento, em sentir no meu coração, eu vou chegar e vou falar. Não, é com base em estudos, examinando as escrituras sagradas já há quase 30 anos. Antes mesmo de eu nascer, essa obra já vinha sendo preparada, já vinha sendo edificada, para que agora, verdadeiramente, já há quase 3 anos que já estamos aí na internet, nos colocando à prova a cada um de vocês, em que estamos já há mais de 2 anos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Porque chegar no mundo todo, porque chegar aqui perante vocês falando que a gente sabe muito da Bíblia, que a gente examinou muito, que a gente estudou muito, que a gente afirmar que tá todo mundo mentindo, tá todo mundo errado, isso aí é fácil. Até o mais carnal percebe que tem alguma coisa de errado nas igrejas hoje em dia. Só que o ponto é mostrar aonde está errado, mostrar como fazer o certo e o principal, tudo como está escrito na palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não com base no que eu acho, penso ou imagino, e ainda ao ponto de oferecer dinheiro para quem provar o contrário nas escrituras sagradas. Já estamos aí há quase 3 anos para mais um Glória ao Senhor Deus. Então prestem muita atenção nessa mensagem, anotem cada base da Bíblia Sagrada. Essa live fica salva em algumas redes sociais, você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade para examinar a seriedade de cada uma dessas 10 afirmações. Então prestem todos muita atenção. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5.
não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @mileofertadim, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário, para estar prestando muita atenção em cada uma dessas 10 afirmações. Porque com certeza, em algum lugar, templo físico, igreja, congregação, alguma liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, você já escutou ele tendo pelo menos uma dessas 10 afirmações. E saiba que só uma delas é o suficiente para trazer consequências gravíssimas a toda e qualquer liderança que possui elas e a todo e qualquer rebanho que é apacentado por eles. Qualquer uma igreja, templo físico ou congregação que conter uma única dessas 10 afirmações tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. E para vocês verem a nossa seriedade, basta você provar na Bíblia Sagrada que é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. Para que vocês vejam que nós não estamos aqui de brincadeira, brincando de falar de Jesus na internet. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, esse evangelho e a sua justiça a toda criatura, nos 4 cantos dessa terra, em todas as redes sociais, já há quase 3 anos. Se nós tivéssemos de alguma forma mentindo, adulterando, não tendo como provar a nossa integridade, nós jamais teríamos chegado tanto tempo nessa internet. Então, muito importante vocês examinarem com muita atenção e cuidado, porque tudo aquilo que nós viemos falando a cada um de vocês, cada dia que se passa, ficam tentando usar as inteligências artificiais para tentar encontrar algum erro na gente, e elas só provam cada vez mais que nós estamos falando a verdade a cada um de vocês. Tanto é que tem a inteligência artificial, a Grok, que provou que a Bíblia Sagrada é números. Aquilo que nós já viemos declarando e afirmando e ensinando a cada um de vocês há quase 3 anos na internet.
para que vocês possam ver que a gente fala, né, com base em achismo, em opinião, em que o ser humano acha, pensa ou imagina, mas sim com base em estudos aprofundados para mais honra e glória ser Deus. E o Severino Jorge de Pernambuco, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Isso aí, Severino. Se inscreve aí para nós poder abrir um tempo aí também, tá? Nesse município teu aí. Entra lá no privado e pede um tempo aí. Muitíssimo bem. Glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades. A iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para estarmos agindo como igreja de sal e luz, nosso Senhor Jesus, examinando e repreendendo cada uma dessas atividades. E o número sorteado é o 111, que corresponde a Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12 é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 4, para que logo mais, no final dessa live, você esteja recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Enquanto isso, vão interagindo conosco nos comentários, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco, participando da live, sendo uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E todos vocês que não têm pergunta, mas só o fato de você interagir, falar onde você, a cidade, o estado que você está, o município que você já está ganhando o som, né, galardão do nosso Senhor Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso está onde? Mateus capítulo 16, 24 a 27. Lá o Senhor Jesus disse que vai pagar a cada um de nós segundo as suas obras. Exatamente. Nós aqui damos a oportunidade para todos vocês se interagir conosco, para que vocês tenham a proteção de Deus, seja na tua casa, seja no teu veículo, seja no seu comércio, aonde quer que tiver a planta dos teus pés. Se você estiver interagindo conosco agora, este local onde você está passa a ser uma bênção, passa a ser santo. Glória tá bom? Entre em contato, não deixe de entrar em contato, não falar. Não tem nenhuma pergunta, mas pelo menos fala o teu nome e vai deixa interagir. Uma passagem da Bíblia Sagrada, uma palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Tem essa dificuldade, não tem problema não. Só deixa só o seu nome só e a cidade que você está, o município que você está e pronto. E o bairro do estado. Como o Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes de continuar aqui esse debate, essa conversa entre Jeremias e o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ali é bom a gente poder voltar ali em Jó capítulo 16, em que a gente ali vê o Jó em um momento ali de indignação, questionando a integridade e a justiça do Senhor, porque ele não tinha ideia de como que ele havia semeado coisas boas e tantas coisas ruins havia passado na sua vida, pois ele não tinha conhecimento e nem sequer tinha acesso ao conhecimento que nós temos hoje em dia, como as palavras do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pois aqui o Jeremias já começa como servo lá no Novo Testamento, um servo lá em Mateus capítulo 25, em que o Senhor Jesus separou lá, foi dando os talentos a cada um dos seus servos. E um deles, o que recebeu apenas um único talento, ou seja, um único dinheiro, ele tinha a capacidade apenas para um, que ele escondeu, ele enterrou, e quando o Senhor voltou cobrando aquele talento dele, ele foi lá e afirmou: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa aonde não semeastes, que colhe aonde não plantastes, então escondi o seu talento. E aqui o Jeremias já começou da mesma forma, porque a resposta do Senhor àquele servo foi bem claro: servo maldito, pelas próprias palavras serás condenado. Pois aqui Jeremias começou: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Ali já tinha decretado, já tinha reconhecido que o Senhor é justo em todos os seus preceitos, em todos os seus caminhos, em todos os seus juízos. E se o Senhor estava sendo justo naquela causa, quem Jeremias estava sendo? Questionando o Senhor pelos juízos dele. E aqui ele continua: por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Novamente ali fazendo uma análise apenas superficial. E aí continua: plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo.
arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Aqui nós vemos ali Jeremias já começando a trazer uma profundidade maior, demonstrando ali as obras e os frutos dele, e já começou ali novamente reconhecendo que o Senhor, nosso Deus, é justo novamente. Aí a gente volta ao princípio da questão. Então, para que ele está discutindo? Para que ele está indagando? Para que ele está perguntando? Se ele sabe do motivo, se ele sabe da causa, se ele sabe do tempo, diferentemente de Jó, que não sabia, ele sabe, pois é que ele afirmou, mas tu, Senhor, me conhece. Aqui ele afirmou sobre os ímpios, olha, plantaste-os, eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração, deixando claro como o ímpio é aquele que fala do Senhor Deus, e a maior parte das vezes ele tem um título, ele é um bispo, presbítero, missionário, apóstolo, sacerdote, papa, padre, seja lá qual for o título que ele escolheu usar. Pois fala do Senhor Deus. Tanto é que lá em Salmo 50, o próprio Senhor questiona, que tens tu de recitares os meus mandamentos nos seus lábios, se és o primeiro a me virar as costas? E aqui ele continua, mas longe do coração, como o Senhor Jesus mesmo afirmou, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. E ali ele reconhece que o Senhor conhece ele e o coloca constantemente à prova. E afirma que o Senhor arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. E aí ele vem questionar até quando vai continuar aquilo tudo. Vai continuar ali o ímpio praticando a maldade, recebendo o galardão da sua maldade, que no caso é também juízo. E aí ele continua aqui, ó. E aí ele questiona porque toda a terra, toda a criação do Senhor Deus está passando por dificuldades por causa da iniquidade, da impiedade daquele povo que se diz ser do Senhor. Mas agora a resposta do Senhor que é a melhor coisa. Jeremias capítulo 12, versículo 5 em diante. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui o Senhor está justamente questionando Jeremias, do que você está reclamando? Se o motivo do qual estarmos nessa terra é para passar por momentos, por provações, por tribulações, para que possamos nos ser capacitados para receber algo maior do Senhor Deus, que não se limita a essa terra, a esse tempo, a esse mundo temporário e terreno, mas sim que se estende-se por toda a eternidade. Então, quando o Senhor questiona, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Deixando bem claro que o chamado de Jeremias era para algo muito maior. E se naquele momento, no início da caminhada, ele já estava passando ali dificuldades e questionando o Senhor quando que tudo aquilo ali iria acabar, nós vemos que verdadeiramente ele ainda não estava pronto para aquilo que o Senhor o tinha colocado. E se nem contra os homens ele estava conseguindo correr a pé, imagina quando o Senhor o colocasse entre os cavalos. Para vermos como que o Senhor nosso Deus, o tempo dele, a matemática dele é perfeita e exata. Porque assim como Jeremias reconheceu que o Senhor conhecia ele de dentro para fora, sabia que o coração dele para com o Senhor era sincero e transparente, o Senhor também conhece a capacidade tanto de Jeremias como de cada um de nós. Pois se até mesmo os fios de nossos cabelos estão contados, quem dirá aquilo que passa no nosso mais profundo ser? E aqui o Senhor traz uma parte muito importante sobre a família de Jeremias, para demonstrar como que hoje em dia as pessoas que têm um povo que fala, eu queria que Deus falasse comigo igual ele fala com Jeremias, eu queria ter intimidade de Deus igual ele tinha com Moisés, eu queria ser igual Davi. Mas eles esquecem de examinar tudo aquilo que esses homens do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso passaram para que verdadeiramente se aproximassem mais e mais da presença do Senhor.
Pois o ouro e a prata, quanto mais ele é purificado, quanto mais ele é exposto ao fogo. Pois aqui nós vemos no versículo 6 em que o Senhor afirmou: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Ele foi bem claro, estavam sendo injustos e cruéis para com Jeremias. Mas aí ele continua: eles mesmos te perseguem com fortes gritos, demonstrando que a principal causa da família de Jeremias para com Jeremias era o chamado que ele tinha para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois uma coisa que o povo não gostava era quando chegava o profeta dizendo que eles iam sofrer castigos e juízos porque estavam fazendo e praticando a iniquidade. Eles só gostavam de ouvir quando chegava falando que Deus ia mudar a vida deles, que Deus ia transformar, que Deus ia restaurar, que Deus ia curar, que Deus ia fazer tudo como um capacho, um mordomo, cumprindo todos os desejos dos corações deles. Então é importante que a gente veja que a situação não mudou. Está, infelizmente, hoje até a mesma coisa até hoje em dia. Você entra dentro de um templo físico de 4 paredes, experimenta questionar o pecado do líder. Não estou falando nem do rebanho, nem do povo. Experimenta questionar o pecado que o líder está praticando. Já começa que se ele já está praticando pecado, não era nem para ele estar no cargo de liderança. Mas aí já vem esse ponto, já começou a ir errado. Aí você vai questionar, repreender, porque é isso que o Senhor Jesus e os seus apóstolos mandaram todos nós fazermos. Qual vai ser a respostinha? Não, irmão, que isso? Deus é quem vai nos julgar. Deus é quem julga todas as coisas. Não julgueis para que não sejais julgados. Deus sabe de todas as coisas. Eu sou pecador mesmo, sou imperfeito. Todo mundo tem defeito, todo mundo é pecador. E quando a gente examina as Escrituras Sagradas, vê que além de falar mentira atrás de mentira, com essa desculpinha farruta, eles ainda blasfemaram grandemente contra o Senhor, contra a sua palavra e contra a sua justiça e o seu reino celestial. Para a gente ver como que aquilo que parece não ter nada a ver, é da mesma forma como quando Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus afirmou: arreda Satanás, sai para lá Satanás, deixando bem claro que ali não era Pedro agindo, não eram as palavras de Pedro, era a emoção e sentimento de Pedro, que eram bons, mas o inimigo estava usando da emoção e sentimento boa para fazer algo ruim contra o reino e a justiça do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui no final do versículo 6 ainda afirma: não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Ou seja, deixando claro que as atitudes falam mais do que as palavras. Não adianta eles falarem coisas boas, mas as obras deles serem ruins. Aí volta novamente ali ao fruto, em que Jeremias tinha falado que os ímpios produzem fruto. Aí lá em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus demonstra quais são os frutos do ímpio. Que pelos frutos maus você vai identificar que a árvore é má. Não adianta falar de coisas boas e praticar coisas ruins. E aí novamente voltamos à liderança hoje em dia. Falam de Deus, falam de Jesus, falam de salvação, falam de liberdade, enquanto eles próprios são os que mais estão distantes do Senhor. São aqueles que mais estão presos ao pecado. Como o apóstolo Pedro afirmou lá em 2 Pedro capítulo 2, prometem-lhes liberdade, sendo eles próprios escravos dos pecados. Então é necessário a gente examinar e colocar tudo à prova à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então haja alguma igreja nobre do Senhor Jesus, em Atos 17, versículo 11, ouça a palavra do líder e examine nas Escrituras Sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser
humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Qualquer dúvida, não conseguiu anotar alguma parte, essa live fica salva em algumas redes sociais com @mileofertadim. Mile com 2 L's e E. Mile Ofertadim. Você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade caso necessário. E se você quiser ofertar ou dizimar na sua obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, pois vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas reservadas para cada um de vocês. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz de graça e alegria. Abençoado, Darli Elton, só posso te responder se você se apresentar, deixando a sua cidade e o seu estado aí nos comentários. E desde já, seja muito bem-vindo, capaz de graça e alegria, nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para estarmos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus, o Cristo, determinou. E o número sorteado foi o número 383, que corresponde a Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 é o terceiro livro a ser ministrado. Então já escolha o seu número de 1 a 4 para estar recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, ao seu coração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Colossenses é muito importante para todo o povo que diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, que infelizmente a maioria das pessoas focam tanto naquilo em que não é pecado, mas se torna pecado pela forma como eles agem, como eles lidam. Seja dinheiro, bens materiais, sucesso, fama, dinheiro, seja relacionamentos, casamento, seja o que for. Nesse mundo aqui que o Senhor nos permitiu de usufruir, de participar, de interagir, de administrar,
pela forma como o povo faz ou deixa de fazer, passa a se tornar pecado. Como assim, Milena? Tem a parcela do povo em que exige que todo mundo tem que casar, porque se não casar, não é feliz, não muda, não sei aquilo outro. Vem cá, gente. As escrituras sagradas afirmam que casamento é aqui. Ah, não, mas é uma aliança que faz com o seu Deus. Sim, enquanto você está aqui. Porque depois que você passa para a próxima vida, ele afirmou que seremos como anjo. Não haverá homem, não haverá mulher, não vai existir mais essa hierarquia de marido, mulher, pai, mãe, filho, esposa. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Enquanto eles ficam tão preocupados com uma certidão de casamento, eles esquecem do principal: ajudar aos necessitados, realizar a Santa Ceia, batizar. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque tem hoje em dia doutrinas religiosas que proíbem a pessoa de ser batizada ou de cear porque ela não tem um casamento, não tem um papel permitindo a ela isso. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque o papel que realmente é relevante para os assuntos espirituais não é o papel de cartório do que o homem acha, pensa ou imagina. E sim, é o papel das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, que ela não se limita ao papel, porque ela é viva, vida, é espírito, é espada e vivifica. Agora é necessário de examinar com muita atenção e cuidado. Qual o versículo das Escrituras Sagradas que afirmou que uma pessoa que não é casada não pode praticar? Ah, qual outro versículo da Bíblia Sagrada que afirma que uma pessoa que está em pecado não pode se batizar? Sendo que o batismo é para limpar ela do pecado. Então vamos examinar, porque estão colocando coisas que é dessa terra, desse tempo, desse momento, como se fossem superiores àquelas que são eternas e celestiais. Da mesma forma, ninguém tem autoridade de impedir ninguém a tomar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo afirmou: cada um examine a si mesmo. Se a pessoa quiser tomar, é problema dela. Ah, não, mas eu estou ali zelando e cuidando do irmão, com uma falsa aparência de santidade, com uma autoridade da qual não foi te constituída. Então vamos examinar aquilo que está escrito, aquilo que a palavra do Senhor Deus afirma. Isso aqui afirma: pensais nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Demonstrando que tudo aquilo que é referente a eu, acho, penso, imagino, para mim, eu tenho, é tudo referente a Ele, para Ele, por meio dEle. Pois por meio dEle, para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. E aqui continua, de versículo 5 em diante: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Opa, é filhos do Senhor Deus? Não. A partir do momento em que desobedece, não se torna mais filho dele. Essa história de todo mundo é filho de Deus não é aquilo que está escrito, que as Escrituras Sagradas afirmam. Todo mundo pode ser filho de Deus, basta ele querer, se consertar e se posicionar verdadeiramente para crer no Senhor, como está escrito. Pois hoje em dia, a maioria dos filhos do maligno estão dentro de um templo físico, de terno e gravata, vestido longo, ou então mesmo que não esteja vestido longo, de terno e gravata, está dentro de um templo físico, falando que Jesus Cristo é o Senhor dele. Porque também não adianta colocar a culpa só no povo de terno e gravata e vestido longo, enquanto os outros que querem parecer moderninhos estão errando também. Vamos examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Ah, menina, você agora quer meter a pedra em todas as igrejas? Não, gente. É o meu dever e obrigação trazer tudo à luz das Escrituras Sagradas para com os irmãos. Porque essa autoridade foi dada a todo aquele que crê no Senhor Jesus ou Cristo. Eu não posso falar de quem é de fora, de quem não diz ter aliança nem compromisso nenhum com o Senhor Deus. Esse aí eu não tenho que falar nada sobre a vida deles. O que eu tenho que fazer para com eles é demonstrar através da minha vida, das minhas atitudes, das minhas obras, dos meus frutos, do meu comportamento, como verdadeiramente é bom e o jugo do Senhor é leve e é suave. Como verdadeiramente é bom crer e adorar ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso eu não faço com palavras, eu demonstro com atitudes. Porque aquele que está longe, ele não me ouve, mas ele me vê e me examina. Então é isso que é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor. Ser igreja, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. Pois aqui deixou bem claro falando sobre a avareza, que é um outro ponto também muito importante. Porque hoje em dia separam nos dois extremos. É o que não pode ter nada e o outro que você tem que ter tudo. Onde que está escrito isso na palavra do Senhor Deus? Primeiro, que você não é para ter nada, e outro, que você tem que ter tudo.
Não está escrito isso. Cada um tem uma capacidade diferente. Tem gente que realmente não é capaz de administrar muito, mas não quer dizer que ela tem que viver com nada. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Pois o Senhor, ao separar os talentos, lá em Mateus 25, ele deu a cada um conforme a capacidade dele. Não é conforme cada um merecia, era conforme a capacidade dele. Ah, Milena, mas o cara que ganhou uma moeda só era tão gente boa, tão gente fina, ele merecia ter 5. Mas se ele não conseguiu administrar uma, como ele seria na 5? E quanto mais alto ele fosse colocado, mais alto teria sido a queda. Então nosso Deus Todo-Poderoso não faz nada por acaso. Lembra ali no Jeremias, quando ele começou ali questionando o Senhor pela forma, como jeito, pelo tempo, mas o Senhor nosso Deus demonstrando que nem o próprio Jeremias estava pronto para o melhor que o Senhor o havia reservado. Então é necessário nós buscarmos crer no Senhor como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem e anotem versículo por versículo, para mais honra e glória em nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E cá estamos nós para mais honra e glória no Senhor Jesus. Para interagir conosco nos comentários e tirar suas dúvidas, basta se apresentar deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país.
caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já aproveite para pedir um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E a Fabiana de São Paulo, seja muitíssimo bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco, e também já escolha o seu número de 1 a 4, que logo mais eu estarei sorteando 4 números para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ao quarto e último livro a ser ministrado nessa live, que é o número sorteado dentre os 409 capítulos, falando pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. O número sorteado é o número 73, que corresponde a Salmos capítulo 146. Salmos capítulo 146 é o quarto e último livro a ser ministrado nessa live. Então compartilhem, convidem para outras e compartilhe e convide outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeadas em seus corações. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, então compartilhe e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 146, do versículo 1 em diante. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 146 aqui do livro de Salmos, como sempre, cada um capítulo encaixando perfeitamente um no outro, nos trazendo os ensinamentos essenciais para que nós venhamos nos desenvolver nos caminhos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui, novamente, trazendo a importância que há em que aquele que é do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, não apenas pratique as coisas boas, como também esteja sempre atento naquilo que está ao seu redor, jamais colocando o seu coração naquilo que é dessa terra, que é terreno. Pois aqui afirma, ó, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, mostrando como que o ser humano nessa terra é temporário, é transitório, é passageiro. Todos temos um tempo determinado para partir desse mundo, para prestar contas com o Senhor Jesus, assim como ele tem também um tempo determinado para voltar e acabar com essa terra, com esse mundo que nós conhecemos, e recolher verdadeiramente aqueles que são da parte dele, para que habitem eternamente com ele na glória, onde não há dor, não há morte, não há sofrimento, mas há a constante presença dele por toda a eternidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E aqui afirma que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, demonstrando como que verdadeiramente é essencial que o Senhor seja
sempre a nossa fonte, o nosso objetivo, o nosso foco, aonde está tanto o nosso coração como a nossa família, a nossa casa, os nossos objetivos. Eu instruo cada um de vocês a como estar sempre presente na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, em cada área e setor de sua vida, para que você jamais venha, de alguma forma, colocar em um pedestal ou colocar em um rumo a seu coração do qual não é de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você adquire a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @MillerOfertaDin. E você também pode entrar em contato conosco no privado, e a nossa produção vai estar te respondendo, tirando suas dúvidas, instruindo cada um de vocês para que vocês possam adquirir esses 12 livros e se tornar uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Para que vocês venham se tornar vasos de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo bendito, bem-aventurado e bem-sucedido onde quer que você colocar a planta dos seus pés. E o essencial, tudo isso sem jamais perder a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui afirma que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, demonstrando o poder e o domínio do Senhor e a estabilidade que somente Ele possui e somente Ele é capaz de nos conceder. Pois mesmo que, como Ele mesmo afirmou, céus e terras passem, as palavras dele jamais hão de passar. Mesmo que o coração do ser humano seja inconstante, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é o único que permanece o mesmo ontem, hoje e ainda permanecerá eternamente. Pois aqui no versículo 7 em diante está escrito assim: que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Demonstrando como que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alerta e atenta para todas as suas obras, para todas as suas criações, e ampara cada um de acordo com aquilo que ele precisa e necessita. E um ponto muito importante, que da mesma forma como ele age, ele cobrou de nós também esse posicionamento. Pois lá em Mateus 25, do 31 ao 46, o Senhor Jesus foi claro que quando, em nome dele, fazemos algo para um pequenino irmão, nós estamos fazendo para ele próprio. E caso não seja feito, está se omitindo de fazer para com o próprio Deus. Porque o ser humano tende a cuidar muito bem daquilo em que ele considera ser superior a ele. Mas aquilo que ele considera inferior, ele tende a tratar com desprezo, até porque a palavra já diz, é inferior. Então vamos examinar, pois o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, se fez carne, se fez homem e veio para servir. E deixou bem claro que aquele que nele crê deve fazer as mesmas obras que ele fez e as fará ainda maiores. O Senhor Jesus foi sim honrado, mas depois de ter sido humilhado. O Senhor Jesus foi sim glorificado, após ter sido crucificado. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele vence aqueles que estão nele, por meio dele, através dele, somos capazes de ser mais que vencedores, para que verdadeiramente possamos, através de nossas obras, nossos frutos, glorificar ainda mais o nome do nosso Senhor. Pois aqui no versículo 10, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Demonstrando como que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele permanece no controle não apenas de nós, mas irá permanecer dos filhos, dos netos, bisnetos, tataranetos, e até o dia determinado em que ele irá voltar. Então é necessário que nós venhamos a colocar a confiança e a esperança nele. Como aqui afirma: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Deixando bem claro que o ponto não é que, então quer dizer que aquela pessoa que é muito rica não pode contratar segurança, não pode ter câmera de segurança na sua casa, não pode ter alarme, tem que deixar tudo aberto. Não é isso que eu estou falando. Porque o Senhor Deus mandou a gente vigiar antes de orar.
Mas o ponto é, você não pode deitar tranquilo no seu travesseiro porque tem seguranças ao seu redor, porque tem câmera de segurança, porque tem alarme ativado. Mas sim porque você está sendo guardado pelo Altíssimo, pelos anjos celestiais. Ah, Milena, mas meu relacionamento com Deus não está lá essas coisas, eu não tenho confiança de que Ele vai realmente me guardar. Então, é nesse momento que você vê, que você já identificou o erro. O problema não é você aumentar mais a sua segurança natural, você contratar mais seguranças, colocar mais câmeras, se mudar para um condomínio melhor, onde tem mais segurança. E sim, é para você verdadeiramente buscar o refúgio no único capaz de te conceder a plena segurança, seja onde for que você estiver. Pois como afirma lá em Salmos capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é necessário a gente examinar que, como diversas vezes foi ministrado na live da madrugada, na @igrejas benditas, demonstrando como que tudo aquilo que o ser humano conquista e sustenta pela força do seu próprio braço, tende à iminente ruína. Então, cabe a cada um de nós examinar com muita atenção e cuidado, inclusive naquilo que parece ser pequeno, naquilo que parece ser insignificante, mas que tem um grande peso espiritualmente. Ali foi mencionado sobre os príncipes, como que é importante de não colocar nossa confiança nele. Mas em algum momento mandou você desrespeitar as autoridades, que é o que nós vemos aí hoje em dia. O povo não tem que esperar que o ímpio pratique a justiça. O povo não tem que esperar que aquele que não tem aliança nenhuma com o Senhor Deus haja com justiça como um filho do Senhor Deus. O ponto é, a sua parte você tem que fazer. Porque quando você faz a sua parte, o mais o Senhor fará. E nós temos aqui 7 afirmações sobre a política, para que vocês estejam alertas e vigiando com muita atenção, para que não venham a errar nem tropeçar em momento algum e possam verdadeiramente receber as boas promessas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada uma só dessas 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Porque esse povo, essa liderança ímpia que fica falando que a política é do diabo, que você não deve se mexer com a política, estão blasfemando contra a palavra do Senhor Deus e induzindo vocês ao erro também. Ah, Milena, não, você está falando é mentira, porque eles falam isso desde que o mundo é mundo, há mais de 200, 300, 400 anos, você está chegando agora querendo falar diferente? Então tá bom, se eu estou mentindo, basta eles provarem na Bíblia Sagrada e recebe os 200 milhões. Ah, não, eu não quero o seu dinheiro, por que você não pega esse dinheiro e doa para os pobres? Por que você não tenta parar de fazer caridade com o dinheiro dos outros? Vence essa denúncia e repega esse dinheiro e doa para os pobres, já que você acha que eu não estou administrando corretamente. Lembrando que o ímpio ajunta para que o justo venha a tomar posse. Então, se eu estou agindo de maneira ímpia e você está se dizendo ser justo, então é o seu momento de usar da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso para exercer o juízo e a justiça. E aqui continuando. Número 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Ah, tá bom, Milena, não posso falar mal, mas também não vou falar bem, não vou me misturar, vou ficar assim, só tranquilo, vendo a onda levar, a vida levar. Então vamos lá, omissão. E lá em Apocalipse 21, versículo 8 afirma: os covardes não vão entrar no reino dos céus. Apocalipse capítulo 2, o Senhor abomina aqueles que ficam em cima do muro. Então é necessário você examinar com muita atenção e cuidado, porque é necessário que haja os justos se posicionando para participar da política. Ainda mais que a Constituição do nosso país permite qualquer um se candidatar, dependendo aí só da idade, sendo morador, sendo realmente brasileiro. Então é necessário te examinar com muita atenção e cuidado. E aqui continua, número 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Ah, não, Milena, olha só como é que ele pratica um monte de coisa ruim, ele rouba, ele desvia, ele faz isso, aquilo, outro. Ah, é? E em que momento alguma coisa para de ser do Senhor Deus porque ele começa a fazer a coisa errada? O demônio ainda é do Senhor Deus. O ponto é, ele só não obedece ao Senhor Deus. Agora, ele não vai deixar de ser do Senhor porque ele age diferente daquilo que o Senhor determinou. As criaturas que não são filhos do Senhor Deus continuam sendo criaturas do Senhor Deus. Os líderes religiosos estão fazendo um montão de coisa errada aí. Eles deixaram de ser do Senhor Deus?
Não, o que eles estão... Não, agora é a obra que eles estão fazendo que está sendo ruim. Exatamente. Certo? E aí entra novamente o ponto. Se você sabe fazer o certo, vai lá e se posiciona. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. João 9,31 afirma: Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que fazem a sua vontade e o temem, a esses ele ouve. Então, quando você guarda e pratica os mandamentos do Senhor Deus, que um deles inclui se sujeitar às autoridades, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você, quando obedece isso, está obedecendo, fazendo a vontade do Senhor. Mas quando você desvirtua de alguma forma algo que parece pequenininho, tem nada a ver, Deus nem vai perceber, Deus sabe. É o mesmo discurso que a serpente usou, enganando Eva no Éden. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, pois o Senhor nosso Deus não é e nem pode ser enganado nem confundido. E aqui no número 6. Número 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. O Senhor Jesus se candidatou à política? Não, mas ele tinha discípulos na política. Assim também como os apóstolos dele. Algum deles se candidatou? Não, mas eles tinham discípulos que eram, sim, ali desenvolviam no meio da política. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. O próprio Senhor Jesus, que se fez carne, se fez homem, pagou imposto. Então, quem é a liderança religiosa hoje em dia para agora querer colocar tudo às custas da igreja e não verdadeiramente reconhecer a parte em que é dele? Vamos examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Porque não adianta colocar as empresas no nome da igreja e se desvirtuar daquilo que o Senhor determinou para cada um de vocês. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Porque a política e o político são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E tudo aquilo que é da parte do Senhor Deus... E o que eles possuem também é da parte do Senhor Deus. Até porque eles mesmos não possuem nada. Assim como você também não possui nada nesse mundo. Essa é a maior ilusão que toda a humanidade mais sofre. Que a maior parte, no caso da humanidade, sofre. Que é achar que ele tem alguma coisa nesse mundo. Porque se já não bastasse o governo ter autoridade sobre aquilo que ela supostamente possui, já demonstrando que não é só dela, mas eu paguei com o meu dinheiro. O dinheiro também não é seu, você não pode fazer o que você quiser com o dinheiro, porque o dinheiro não é seu. Mas eu sou povo da nação, do Estado, mas o dinheiro não é seu. Não, aí rasga o dinheiro e tu vai preso. Taca fogo no dinheiro e tu vai preso, poxa. Tenha mais do que 10 mil em casa que você vai preso também. Não, aí você, em notas, aí você vê que não é seu. Mas eu conquistei com o meu trabalho, com o meu suor. Tá bom, mas não é seu. Você não conquistou. Até porque já entra outro ponto. Que tudo a gente tá aqui jogando na conta do Estado, né? Mas vamos lá. Vamos examinar as Escrituras Sagradas? Ageu, capítulo 2, versículo 8. Do Senhor é todo ouro e toda prata. Tudo nessa terra, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele se contêm. Exatamente. Então vamos examinar que tudo é da parte do Senhor Deus? O Senhor delegou autoridade, constituiu mordomos para administrarem. Mas ainda não é deles. Mas eu sou um excelente mordomo, administro muito bem, ou então sou um péssimo mordomo, administro muito mal, mas eu pego uma parte pra mim. Continua sendo seu senhor, tá bom? Não adianta você querer meter a mão, que vai continuar sendo seu senhor. Então escolha o seu número de 1 a 4 para você receber da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso uma palavra para a sua meditação. Se de 1 a 4 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jó, capítulo 16. Jó, capítulo 16, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3.
Colossenses capítulo 3, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos capítulo 146. Salmos capítulo 146, se você escolheu o número 2. Lembrando a todos vocês, qualquer detalhe que perdeu, quer assistir novamente uma ministração, compartilhar alguém que precisa e necessita, essa live fica salva em algumas redes sociais com @mileofertadim. Você pode voltar, acompanhar cada uma das ministrações, examinar cada um versículo. Nessa rede social você também encontra na descrição da live o link para a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, em que é material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, inclusive a nós mesmos. Vocês podem examinar, anotar suas dúvidas e voltar em nossas lives aqui de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos. Lembrando também que temos reprises de nossas lives nos finais de semana, no sábado e no domingo, em que é sorteado entre as lives que ocorrem no decorrer da semana quais delas estarão sendo reprisadas, ou seja, repetidas, colocadas novamente nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Não é o que eu acho que vocês precisam ouvir, ou o que eu acho que vocês querem ouvir, mas sim aquilo que o Senhor sabe que cada um de vocês precisa ouvir para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então adquira também esses 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para qualquer um que crê e acredita ou quer crer e acreditar no Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Vocês também que estão pensando se inicia ou não essa caminhada, esses 12 livros são para vocês também, para que vocês possam tirar qualquer um paradigma, qualquer uma manipulação religiosa e saber verdadeiramente aquilo que está escrito e determinado na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque nesses 12 livros eu trago conhecimento para vocês, tanto da área natural como o principal da área espiritual. Trago da parte boa e trago a parte ruim, para que vocês saibam como se posicionar. Como assim, Milena? Eu trago para vocês o conhecimento da parte do Senhor nosso Deus, o caráter dele, como ele age, aquilo que você precisa fazer para ele, a palavra dele, os anjos dele agirem ao seu favor. Também instruo cada um de vocês como o inimigo age, as formas que ele usa, os obstáculos que ele te arruma, para que você possa estar sempre ali, firme sobre a rocha, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sendo mais que vencedor, passando por todas essas atividades, essas obras, esses frutos, sendo bem-aventurado e bem-sucedido para mais honra e glória no Senhor Jesus. E lembrando que você também já pode adquirir, entrando em contato conosco nesses 12 livros, entrando em contato conosco no privado, você pode também estar sendo um revendedor desses livros, sem precisar pagar nada. Você basta se afiliar conosco, basta ter mais de 18 anos, ou então, caso tenha menos de 18 anos, fale com um responsável, alguém mais velho, que te autorize ali a estar revendendo esses livros, para que você possa estar já se desenvolvendo na área empresarial financeira com uma comissão de 30% em cada um livro que você revender, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E lembrando que tendo esses 12 livros, você tem a garantia de ter uma vaga conosco, seja na área empresarial, na área profissional, na área ministerial, na área financeira, ou na área da política, ou na área empresarial, espiritual, ou na área ministerial também, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês, todo mundo recebendo salário, caso não seja, claro, um empreendedor. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8h07, aqui no @mileofertadim, e meu muitíssimo amém.